Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Ayrton e esse é o canal de Catequese Catequista Online. Hoje vamos continuar falando sobre os sacramentos, em especial sobre um dos sacramentos de cura, que é o sacramento da unção dos enfermos. Se você gostar, se inscreva no canal e nos ajude a evangelizar. E envie também esse vídeo sobre o sacramento da unção dos enfermos para as pessoas que você achar que é necessário. Esse sacramento, unção dos enfermos, era conhecido até pouco tempo atrás pelo sacramento da extrema-unção. Era extrema-unção porque normalmente as pessoas só recebiam esse sacramento quando estavam muito doentes, quase partindo para outra vida. Por isso se chamava extrema-unção, ungir um pouco antes da morte. Mas a partir do Concílio Vaticano II, esse sacramento tomou um outro nome e uma dimensão mais elevada. Passou a chamar-se então de unção dos enfermos. Vamos ver se nós encontramos isso na palavra de Deus, de onde ele surgiu, se esse sacramento é baseado na Bíblia também. E aí nós pegamos em Marcos 6, o 12 e 13, ele diz o seguinte: mas antes de ler eu gostaria de contextualizar. Essa é a missão que Jesus deu aos apóstolos, enviando-os de 2 em 2, para sair, evangelizar e até fazer milagres, sim. E aqui no versículo 12 e 13, a palavra nos diz o seguinte: eles partiram e pregaram a penitência, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Veja, ungiam com óleo a muitos enfermos e eles eram curados. Aí então começa a origem do sacramento da unção dos enfermos. Foi uma ordem que Jesus deu para que eles saíssem, pregar a boa nova, mas também curar. E na hora, então, quando eles encontravam pessoas doentes, eles ungiam com óleo consagrado, eles ungiam com óleo bento, e muitas dessas pessoas, então, eram curadas. Na carta de São Tiago, também fala sobre a unção dos enfermos. Em Tiago 5, do 13 ao 16, a palavra de Deus nos diz o seguinte: alguém dentre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Aqui está mais completa a explicação de como era feita a unção dos enfermos já pelos apóstolos. E lembremos que a Igreja Católica, ela segue também a tradição apostólica. Aquilo que os apóstolos faziam, a Igreja continua fazendo. O que então que a palavra nos diz? Se tem alguém doente, chame o sacerdote do templo. E o sacerdote fará oração sobre ele e ungirá com óleo. E ainda nos diz, né? A oração da fé salvará o enfermo. E se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Esse sacramento ele possui 2 sinais fundamentais. Um desses sinais
tão importante quanto é a imposição das mãos pelo sacerdote. O outro é a unção do enfermo com óleo consagrado. Na antiguidade, o óleo era usado como remédio. E hoje o óleo usado nos sacramentos da Igreja Católica é aquele que é feita a bênção do óleo na Quinta-feira Santa, pelo bispo, juntamente com todos os padres da sua diocese. Então é esse óleo consagrado que é usado para a unção dos enfermos. E é importante também que essa unção dos enfermos nos possibilita da cura da enfermidade, assim como os apóstolos faziam. Quem é que pode receber a unção dos enfermos? Bom, como a própria palavra já diz, os enfermos podem receber a unção dos enfermos. As pessoas muito doentes podem receber e devem receber a unção dos enfermos. Na unção dos enfermos, dependendo de como está a pessoa, consciente ou não, se estiver consciente, ela aproveita a oportunidade da unção dos enfermos para fazer uma boa confissão, arrepender-se de todos os seus pecados e também recebe a Eucaristia, além da imposição das mãos do sacerdote e da unção com os óleos santos. O ministro autorizado a conferir esse sacramento é o sacerdote ou o bispo. O que nós precisamos para essa celebração? Então, precisamos o óleo da oliveira, mas esse óleo bento na Quinta-feira Santa com o bispo e os padres. Na impossibilidade de ter esse óleo, o sacerdote pode fazer a bênção de um outro óleo extraído de planta e usar este óleo para a unção dos enfermos, para ungir o enfermo. O essencial, então, nesse sacramento, é, então, na unção da fronte e das mãos da pessoa que está recebendo, acompanhada da oração litúrgica da igreja. E também a fórmula sacramental usada é: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve na sua bondade e alivie seus sofrimentos. Amém. Mas só a pessoa que está enferma que pode receber esse sacramento? Não. Qualquer pessoa que estiver passando por uma dificuldade, por uma doença grave, ou então que vá fazer uma cirurgia. Se você está para fazer uma cirurgia, e nós sabemos que toda cirurgia, algum risco ela tem, vá antes ao sacerdote e solicite aos sacerdotes a unção dos enfermos. Assim você irá mais preparado, mais confiante para a cirurgia. Esse é um sacramento que nós podemos receber diversas vezes durante a nossa vida. Se for passar por 1, 2, 3, 4 cirurgias, antes de qualquer uma delas, ou antes de todas elas, eu posso pedir a unção dos enfermos. Porque pode ser que durante a cirurgia a pessoa acabe falecendo. Aí ela já vai estar preparada. Como no sacramento da unção dos enfermos, se a pessoa está consciente, ela recebe o perdão dos pecados e a Eucaristia. Então, se acontecer o imprevisto, se acontecer de vier a falecer, a pessoa já está perdoada. Então, essa pessoa não irá com certeza para o inferno. Muitos católicos não têm conhecimento deste sacramento. Por isso, a ideia é de fazer com que mais pessoas conheçam e mais pessoas utilizem para que mais pessoas possam ser salvas. Vamos aproveitar tudo aquilo de bom que a Igreja Católica nos oferece. Amém?
Que a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.